Graça e paz, queridos. Amém? Pode se sentar. Quero chamar minha esposa aqui um pouquinho. Ela tem que falar oi com vocês também. Na verdade, a gente até prega, mas a gente queria mais é bater um papo com cada um, porque está sendo muito melhor conversar do que pregar. Está sendo muito bom. Fala aí, Luciano. Gente, eu só quero dar um oi, um bom dia, dizer mais uma vez da minha alegria, do meu coração tão feliz, né, que não está cabendo aqui dentro quase, de estar com os irmãos, de estar na nossa igreja, de estar com essa igreja que é a igreja que está no nosso coração e que nós crescemos junto com vocês, né? Durante tantos anos nós estivemos aqui trabalhando com os irmãos, estando no meio dos irmãos, e eu conheço muitos de vocês, alguns que já cresceram, que eram pequenininhos quando a gente saiu daqui, eu não lembro mais quem são, porque agora já estão rapazes e moças, mas que delícia estar aqui em casa. E hoje eu estou muito feliz de estar ouvindo o pastor Marcos, de estar na nossa igreja e ouvindo ele pregar. Que bênção. Que Deus abençoe você, eu quero ouvir você. Amém. Amém. Ontem a gente estava aqui no culto de jovens e vários rapazes e moças vieram me abraçar. Ei, pastor, e me abraçando. E eu falei, oi, como é que é seu nome? Eu sou o Eric, pastor. Eu sou a Gabi. Eu falei, gente, aqueles menininhos que a gente deixou aqui para trás são todos enormes. E eu achei que eu estava pregando para gente desconhecido, mas eram pessoas realmente que a gente já conheceu no passado, conviveu. Alguns nós apresentamos quando nasceram, a maioria deles, e agora já são adultos de barba, né? Ou namorando, e por aí vai. Então a gente realmente está muito alegre. Está muito alegre, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu chamo de retrato de família. Eu quero falar um pouco de família hoje, porque família não só está no coração de Deus, como está no nosso coração também, está no coração da CBPaz. Nós queremos que não há igreja forte, abençoada, que não seja estruturada em família, que não seja baseada em família. Nós precisamos levantar famílias fortes nessa terra para glorificar a Deus e para realmente fazer a vida valer a pena. A vida tem que valer a pena, e ela vale a pena quando você serve a um Deus santo, poderoso, e tem uma família forte e abençoada. Não faz sentido você viver nessa terra sofrendo, no sentido de não ter uma família abençoada, e esse é o desejo de Deus para você. Obrigado, querido. Para você, para nós, para todos nós, ter uma família abençoada. Então abra comigo a sua Bíblia no Salmo 128. É um salmo pequeno, bem conhecido. Eu tenho tendência a falar muito, por isso eu escolho textos pequenos para não falar demais, para conseguir não matar a igreja na primeira noite. Então nós vamos abrir o nosso texto em Salmo 128, e eu quero compartilhar um pouquinho desse texto com vocês. O texto diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como o rebento da oliveira, à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Há mais ou menos quase 10 anos atrás, eu vim aqui, nessa igreja, e foi muito bom, foi um tempo muito especial, muito maravilhoso. Mas antes de eu chegar aqui, eu tive que descer no Rio de Janeiro, porque uma das etapas do nosso processo, lá nos Estados Unidos, era colocar a primeira parte do nosso visto no passaporte, e se eu não fizesse isso, eu não poderia retornar para os Estados Unidos. E aí, eu fiquei na casa de um amigo meu, que já até tocou aqui na igreja, que era o Fábio. Ele é um oficial lá do Exército, mora na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Eu não sei exatamente o nome do lugar, mas eu sei que é uma vila militar, onde tem 40 quartéis, é um lugar bem interessante. Acho que, se eu não me engano, os generais que comandam as Forças Armadas brasileiras moram lá naquele batalhão, naquele quartel, com 40, não, naquela vila com os 40 quartéis.
E esse rapaz, uma das coisas que ele faz é tocar. Ele toca na banda do exército, mas ele também tira fotos, ele é fotógrafo. Eu acho que ele é fotógrafo profissional. E então eu estava conversando com ele sobre câmeras. Eu não entendo muito de câmeras, o pastor Reinaldo sabe disso. Não entendo quase nada. Para mim a melhor câmera é de celular, porque você não precisa regular, você só vai lá e tira, e qualquer foto que você tira fica boa no celular. E eu estava conversando com ele sobre foto, e ele então estava dizendo para mim que você tem duas maneiras de você tirar uma foto. Uma é você tirar a foto. Você vai lá e pega a foto, a câmera, e tira a foto, né? Que é a linguagem que a gente mais usa. E ele falou também que você pode fazer uma foto. E aí tem a ver com você regular a câmera para a luminosidade certa, para o ângulo certo, para um monte de coisas que faz com que aquela foto não pareça que foi tirada por uma pessoa amadora, mas por uma pessoa profissional. E aí ele tirou uma foto lá, me mostrou a diferença de tirar uma foto e fazer uma foto, e eu realmente vi que ele sabia do que ele estava dizendo. E aí, queridos, pensando nisso, parece que não tem nada a ver, mas pensando nisso eu comecei a pensar, eu tinha que pregar naquela noite sobre família, e eu comecei a pensar qual seria o retrato de uma família. Depois brinquei até com o pastor Reinaldo, eu falei assim, não sei se isso é um tema de uma novela, né? Não sei se alguma novela da Globo alguma vez já teve esse tema, mas não interessa, o que eu quero falar é sobre família. E eu fiquei pensando, qualquer pessoa pode ter uma família, é só casar, gerar um filho e aí é uma família. Mas construir uma família não é igual fazer uma família, não é verdade? Tem gente que tem 50 filhos e não é pai de nenhum deles. Tem pessoas que nasceram no mundo, tem um pai, tem uma mãe, biológico, mas ele não sabe o que é ter um pai, o que é ter uma mãe, porque o pai dele nunca foi pai para ele, ou a mãe dele nunca foi pai para ela. Eu conheço um rapaz que trabalha comigo lá, um hispano de El Salvador, o Miguel, e ele diz o seguinte, que quando ele nasceu, ele tinha pai e mãe, nasceu ele e mais 2 irmãos. E então a mãe dele morreu de infarto, quando ele tinha 5 anos, no dia 25 de dezembro, de 1980 e poucos. Ele era pequeno, tinha 5 anos. E então a mãe dele morreu, o pai dele fez o velório, enterrou a mãe dele, e depois pegou os 3 filhos e levou para a casa da mãe dela e falou assim, eu estou devolvendo aqui os filhos da sua filha, porque eu não quero eles mais. Esse era o pai dele. E eu perguntei, você convive com seu pai? Ele falou, não, eu não tenho pai. Nunca tive pai. Na cabeça dele ele não tem pai, porque quem fabrica um filho e faz isso com ele, não é pai dele. Não é pai, você entende? Então, fazer uma família é igual fazer uma foto. Você, no sentido de, você pode ter uma foto tirada e você pode fazer uma foto. Fazer uma foto demanda um certo trabalho, um certo conhecimento, um certo esforço e mais do que isso, um certo cuidado. Você precisa ter cuidado com o que você quer realmente construir naquela foto e por isso você prepara o melhor momento, o melhor ângulo, a melhor luz, a melhor tecnologia e faz aquela foto. Então hoje eu quero te mostrar o retrato de família que Deus pintou nesse texto. Porque Deus pintou um retrato aqui. Deus disse, olha, isso aqui é uma família abençoada. Isso aqui é uma família que eu quero para você. Isso aqui é uma família que eu quero que você deseje ter. Isso aqui é um tipo de família que qualquer homem, que qualquer mulher gostaria de ter e deveria ter. Então eu quero ler esse texto, quero compartilhar esse texto, lendo parte por parte, para nós entendermos que Deus também sabe tirar uma foto. Deus sabe, né, fazer uma foto bem feita, e quando você lê esse texto, você fala, gente, essa é a família que eu quero ter. Essa é a família que eu quero que meus filhos tenham. Essa é a família que eu gostaria que realmente a minha descendência construísse. O texto começa dizendo, colocando em ordem os fatos, dizendo assim, bem-aventurado aquele homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse texto começa com 2 coisas interessantes. Começa primeiro com o homem, porque na visão de Deus, na visão bíblica, no contexto judaico, a família começa com o cabeça da casa, que é o homem. Ainda que a sociedade moderna queira dizer o homem e a mulher são iguais, eles não são iguais.
Em todos os sentidos não são iguais. Para começar, um é macho, o outro é fêmea. Não são iguais. Na verdade, se fossem iguais, teria que ser 2 homens ou 2 mulheres. Não são iguais. Um é macho, o outro é fêmea. Um tem hormônio mais quantidade de hormônio masculino e o outro tem mais quantidade de hormônio feminino. Os 2 têm hormônios masculinos e femininos, mas um tem mais do que o outro em cada área específica. Você vai perceber que a maneira emocional e racional do homem e da mulher, embora a mulher também seja racional e o homem também seja emocional, isso opera de forma diferente. Então, Deus está querendo dizer o seguinte: olha, não existe possibilidade de você construir uma família tentando fazer todas as pessoas iguais. Elas não são iguais, as pessoas têm diferenças. Os 2 foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, os 2 têm a mesma capacidade intelectual, os 2 têm a mesma condição de conduzir a família, de construir a família, e especialmente se eles trabalharem juntos. Os 2 são perfeitamente criados por Deus para serem tudo que eles foram criados para ser, mas eles são diferentes. Nós não podemos pensar que os homens e as mulheres são 100% iguais, porque eles não são. E aí, até mesmo a questão fisiológica, a maneira como cada um opera, um tem útero, o outro não tem útero, né? Um tem o órgão sexual externo e o outro tem o órgão sexual interno. Você entende, né? Um gera o filho, o outro coloca parte desse filho lá dentro para ser gerado. Então eles são iguais? Não são, não tem como ser igual, né? Não precisa discutir mais sobre isso. Então o texto começa com o homem, dizendo assim: bem-aventurado é o homem. E ele começa com o homem não para dizer que o homem é mais importante. Não é essa a intenção de Deus, porque você vai ver como Deus valoriza a mulher nesse texto. Mas ele fala do homem porque toda a estrutura da criação começou nessa ordem. Deus criou todo o universo, Deus criou todas as coisas e criou o homem. E depois de ter criado o homem, ele criou a mulher e disse para o homem o que o homem devia fazer. O homem disse para a mulher, e então ali formou um casal, e desse casal formou uma família, e dessa família formou a humanidade. Então, essa é a ordem com a qual Deus trata a criação. Essa é a maneira como Deus decidiu fazer as coisas funcionarem. E então ele disse: bem-aventurado é o homem, mas não é qualquer homem. Ele não se refere a todo homem, a qualquer homem da terra, porque há muitos homens que não são bem-aventurados. Mas ele está dizendo: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Ele está se referindo ao homem que teme. Ele está se referindo ao homem que reconhece a Deus. Ele está se referindo ao homem que, embora ele seja um ser intelectual, livre, de livre decisão, ele pode fazer tudo o que ele quer, ele pode ir aonde ele quer, porque é isso que nos faz semelhantes a Deus, no sentido de que, embora nós não sejamos perfeitamente sem pecados como Deus é santo, Deus é eterno, Deus sempre existiu, nunca foi criado. Nós somos eternos, mas nós passamos a existir a partir de um tempo. Nós não somos um ser eterno como Deus é eterno, mas nós somos semelhantes a Deus no sentido de que nós temos capacidade de pensar, sentir, querer. Nós temos direção própria, vontade própria. Então nós temos semelhanças com Deus. Por isso que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E ele diz: bem-aventurado é este homem que teme ao Senhor, que o reconhece, que sabe que não pode ser um homem plenamente definido e completo se ele não for dependente de Deus, se ele não reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, se ele não andar em submissão a Deus, se ele não depender da sabedoria de Deus, se ele não depender do amor de Deus, do poder de Deus para construir a vida dele e a família dele, ele não pode se dizer bem-aventurado. Então ele está dizendo: bem-aventurado é o homem que teme a Deus. Temer não tem a ver com ter medo, tem a ver com ter reverência, com saber que ele é Deus e eu sou homem, de saber que ele é Senhor e eu sou servo, de saber que ele sabe tudo e eu preciso aprender com ele, de saber que ele tem planos e é melhor que eu me submeta aos planos dele, de saber que a melhor resposta é a dele, não a minha. Isso é temer a Deus, queridos.
Isso é temer a Deus. Isso não é ter medo de Deus. Deus vai me jogar no inferno, Deus vai me matar, Deus vai me amaldiçoar se eu não for bonzinho. Não é essa a ideia que Deus quer que eu tenha. Deus quer que eu entenda o seguinte: olha, se eu reconhecer a Deus em todos os meus caminhos, essa será a melhor decisão da minha vida. Esse será o melhor caminho para mim. Então, quando eu ando em submissão a Deus, em obediência a Deus, eu estou sendo bem-aventurado. O termo bem-aventurado se refere a feliz, completo, pleno, suficientemente satisfeito. Essa é a ideia, não ter falta de nada. Isso não quer dizer que você tem todo o dinheiro do mundo, porque conhecemos pessoas que têm muito dinheiro e não pode se dizer bem-aventurado. Ele tem tudo, ele pode comprar tudo que quer, mas se ele olhar esse texto aqui, ele vai ver que ele não é tão bem-aventurado quanto eu sou, quanto você é, ou quanto nós podemos ser se nós andarmos no caminho do Senhor. Então o texto está dizendo, olha, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. O que ele estava pensando aqui, o que o salmista estava pensando aqui, era num judeu normal, comum, que temia a Deus, que andava com Deus, que em essência, no contexto do Antigo Testamento, guardava a lei. Era aquela pessoa que conhecia os mandamentos do Senhor, de não adulterar, de não roubar, de não invejar, de não... todos aqueles mandamentos, inclusive os 635, talvez, mandamentos que foram construídos ao longo do tempo, que se referia à conduta, como se relacionar com o vizinho, como se relacionar em casa, em todas as regras que eles entendiam que funcionava para aquele que quer andar com Deus. Então eles entendiam que esse era o homem que temia ao Senhor. No nosso contexto de Novo Testamento, de cristianismo, nós entendemos que temer a Deus tem a ver, dentre outras coisas, com reconhecer Jesus como aquele que Deus enviou para nos salvar, o nosso Deus, o nosso Salvador, entendendo que eu sou pecador, tudo que eu fizer, por mais que eu me esforce para ser bom, o meu coração continua sendo mau, o meu coração continua sendo corrupto, desesperadamente corrupto, e ele sempre vai me levar para o pecado. Por isso, eu preciso de uma coisa que os judeus não sabiam naquele tempo. Eu preciso de Jesus, eu preciso do Salvador, eu preciso que Ele dê a vida dele por mim. Ele fez isso e eu preciso reconhecer que Ele é o meu Senhor. Então esse é o homem que teme ao Senhor no nosso contexto. O que a Bíblia diz sobre esse homem que teme ao Senhor? Ele não está se referindo ao crente comum, ele não está se referindo a qualquer crente, ele está se referindo àquele que, apesar de ser pecador, tem Jesus como Senhor da sua vida e o serve e o ama. O texto diz o seguinte, olha, a primeira promessa aqui, ou eu não diria promessa, mas a primeira declaração de Deus para esse homem que teme ao Senhor é o seguinte, referente ao trabalho. Ele diz, do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. O que ele está dizendo, entre outras palavras, é o seguinte, esse homem que teme ao Senhor é um homem que trabalha. Ele trabalha, você vai ver como ele trabalha. Ele trabalha como todos nós trabalhamos, ele trabalha pelo sustento da sua casa, mas ele não trabalha apenas pelo sustento da sua casa. Ele trabalha para a edificação da sua casa. Ele trabalha para trazer comida, para pagar água, luz, as despesas da casa, mas ele também trabalha para construir a família, porque família não se constrói sozinho. Nada se constrói sozinho, querido. Quando você olha essa igreja aqui bonita, você fala assim, gente, isso aqui parece que nasceu do nada, né? Apareceu, a gente piscou o olho e apareceu aqui. Mas eu tenho fotos e vídeos de como esse negócio aqui nasceu. Eu tenho fotos, um dia, há muitos anos atrás, a nossa comissão de finanças reuniu e falou comigo assim, depois dessa reunião, pastor, é impossível construir um templo. Impossível. Eu tenho essa carta anotada ali naqueles livros, em algum lugar. Impossível. Essa palavra impossível mexeu com o meu coração, queridos. Porque como é que um crente vai ficar falando aí impossível, impossível, impossível? Aí o que eu fiz? Num domingo à noite, eu cheguei aqui, li a carta para a igreja, mas eu entrei aqui com um capacete assim de construção e com a marreta na mão. Eu falei, irmãos, está vendo essa marreta aqui? Amanhã nós vamos quebrar os banheiros da igreja e não vai ter mais banheiro aqui. Não vai ter mais banheiro nessa igreja, porque eu quero ver se é impossível construir um templo.
Quebramos os banheiros. Aí o pessoal, mas como é que a igreja vai funcionar sem banheiro? Eu falei, não sei, mas vai ter que fazer um banheiro. E nós não vamos fazer um banheiro como ele era, ele vai ser no lugar que vai ter que ser agora, porque nós vamos ter que ter um banheiro novo. E aí quebramos o banheiro. Aí depois eu tive uma ideia brilhante no outro culto. Irmãos, nós vamos arrancar os telhados da igreja. E na segunda-feira, nós arrancamos todo o telhado da igreja. Montamos as telhas, as madeiras, vendemos. Aí sabe o que aconteceu? Naquela semana, um irmão aqui da igreja falou, pastor, estou mandando entregar um caminhão de lajota aí. Já apareceu lajota. Uma outra pessoa falou, vou mandar uns sacos de cimento. Apareceu cimento. Aí com aquele dinheiro do telhado, nós contratamos uns construtores e começamos a fazer as primeiras marcas no chão para começar a construir. Aí chegou o dia de culto, não tinha telhado, não tinha banheiro. Vai ter culto, pastor? Vai. Claro que vai. Viemos para a igreja. Está filmado isso, queridos. Está filmado. Chovendo, relâmpago. Pastor Reinaldo filmando tudo. O pessoal de guarda-chuva, Tatão, a família do Tatão está toda aqui em cima, aqui, ó. Sei lá, em algum lugar por aqui, assim, todo mundo debaixo de eu tenho esse vídeo até hoje. Guarda-chuva. Todo mundo da igreja que na época pertencia, estava aqui, chovendo, relampeando, o povo tudo cantando. Saía tudo molhado da igreja. Tinha dia que estava frio. Você entende? Então, as coisas não nascem do nada. As famílias não nascem do nada. Na verdade, tem que haver trabalho. Deus faz a coisa acontecer. E eu não estou dizendo que tudo isso que aconteceu por causa de mim. Aconteceu por causa de várias pessoas durante vários anos. Até mesmo quando eu estava nos Estados Unidos, outras pessoas trabalharam para que muito acontecesse. Mas tudo aconteceu com trabalho. Então, elas trabalham. E aí, acontece uma coisa. Quando nós trabalhamos, Deus pode trabalhar. Deus trabalha conosco. Deus trabalha através de nós. Deus trabalha com as nossas mãos. Deus trabalha com a nossa cabeça, com os nossos olhos, com os nossos pés. Ele trabalha junto conosco. Nós trabalhamos junto com Deus. E aí começa a construir alguma coisa. Alguma coisa começa a nascer. O texto diz, olha, do trabalho das tuas mãos comerás. Isso é uma promessa maravilhosa, querido. Toda vez que você estiver passando por algum tipo de necessidade, lembra desse texto e diz, Senhor, a tua palavra diz que eu comerei do trabalho da minha mão. Olha para o seu filho e fala, Senhor, eu comerei do trabalho da minha mão. Eu quero ver esse menino crescer, eu quero ver essa menina ser bem sucedida. Eu vou te contar um pouco aqui da minha experiência como pai, como marido, como chefe de família, e dizer para você como Deus tem trabalhado conosco, comigo e com a minha esposa, para fazermos uma família, para construirmos uma família. E não tem sido fácil, mas tem sido muito gratificante, tem sido muito maravilhoso. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Nós temos que ter muito cuidado quando nós lemos esse texto aqui. E é muito importante que você preste atenção nisso. Olha, o texto diz que você comerá do trabalho da tua mão, ou seja, o seu trabalho terá resultado, você será feliz. A palavra feliz indica que não quer dizer que você não terá tristezas no processo, porque a vida não é perfeita, nós estamos num mundo caído, a nossa natureza é caída, pecados têm consequências, decisões erradas têm consequências. Então, ao longo do processo, mesmo sendo felizes, nós vamos passar por tristezas. E nós temos que ser maduros para entender o seguinte, olha, Deus não está prometendo perfeição, Deus não está prometendo ausência de problemas na terra, porque nós teremos problema, mas se nós tememos ao Senhor, apesar da tristeza, nós seremos felizes. Apesar das dificuldades, nós seremos felizes. Apesar de algumas coisas darem errado, nós ainda seremos bem-sucedidos. Você está entendendo? Porque, na verdade, o mundo não é perfeito, não há uma pessoa na terra que possa dizer que é plenamente feliz. Vou te dar um exemplo. Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, não consegue ficar casado. Quantas mulheres esse homem tem? Quantos filhos ele tem? Ele está usando todas as letras do alfabeto para colocar os nomes do filho dele. X325. Esses são os nomes dos filhos dele. Não sabe nem pôr nome em filho. Um cara rico desse. Não sabe pôr nome em filho. Ele está achando que ele está nomeando uma peça de carro. Né? Não, pode ser rico tanto que for. Diz que vai até comprar o YouTube agora.
mas não sabe pôr nome em filho. Não sabe ficar casado. Eu estou fazendo quase 30 anos de casado. Eu sei mais do que ele. Não tenho mais dinheiro que ele, mas eu tenho certeza que eu sou mais feliz do que ele nessa área. Outra coisa, o dono da Amazon, muito rico, não conseguiu ficar casado também. Não conseguiu levantar uma família como a Bíblia diz que é. Então entenda isso. Apesar de dificuldades, você pode ser feliz. Você pode viver em felicidade, porque a sua felicidade, a felicidade do homem que teme ao Senhor, não está preso nas coisas, não está preso nas conquistas, está vinculada no Senhor. Ele é feliz porque ele tem Deus. Ele é feliz porque ele sabe onde estão suas raízes. Ele é feliz porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele é feliz porque ele sabe que ele foi redimido, que apesar das dificuldades ele tem esperança eterna. Ele é feliz porque ele tem esperança. Entende? Então ele é feliz. Ele está no mundo imperfeito. Dificuldades surgirão, mas ele é feliz. Então, isso é o que o texto diz. Tudo irá bem, porque na visão do homem que teme ao Senhor, ele não depende das circunstâncias, ele depende de Deus. É por isso que tudo irá bem. É por isso que ele realmente se sente bem. Então Deus vai agora falar da mulher. Para quem pensa que Deus é machista, ou que a Bíblia é machista, e que a tradição bíblica valoriza mais o homem do que a mulher, nesse texto ele vê, que é um texto do Antigo Testamento ainda, ele vê que não era assim. Não é desse jeito, desde o início não foi assim. O texto diz assim: a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, e os teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Ele vai falar da esposa e dos filhos, mas vamos falar um pouquinho da esposa. Ele vai tratar da esposa aqui, primeiramente falando do valor dela, dizendo para o homem o seguinte: a tua esposa será como uma videira frutífera, no sentido de que a tua esposa trará muita recompensa. A tua esposa terá muito valor. A tua esposa será muito, como eu vou dizer, a sua esposa trará muito benefício para o seu casamento. Trará muito valor, agregará muito valor para o seu casamento. Em outras palavras, você nunca será 100% completo se não tiver uma esposa desse jeito. Então ele está elevando a mulher para dizer o seguinte: olha, família abençoada é composta de um homem que teme a Deus e de uma mulher frutífera, de uma mulher que dá fruto, de uma mulher plena. E isso nos faz entender algumas coisas. Qual o benefício que uma mulher pode trazer para uma casa, para um marido? Tudo começa lá no Gênesis, quando Deus fala assim, Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma mulher, uma varoa que lhe seja idônea. A palavra idônea no hebraico, como foi escrito, significa, era a palavra ezer, que significa helper ou ajudadora. O termo ajudador, na nossa cabeça de brasileiro, às vezes dá aquela ideia seguinte: se eu sou o profissional e eu tenho um ajudante, o ajudante é menos importante do que eu, porque eu sou o profissional. Só que não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo, porque você vai ver em Isaías Deus falando assim: olha, Deus é o teu ajudador. A Bíblia fala: Deus está entre aqueles que te ajudam. Quando você pensa Deus te ajudando, você não pensa em Deus como menor do que você. Você pensa em Deus como alguém muito maior. Você está em necessidade e Ele está provendo, te ajudando, certo? Então Deus está dizendo o seguinte: olha, a sua mulher será, entre aspas, a tua redentora dentro da sua casa, porque Deus está enviando alguém com condições suficientes, com recursos suficientes para ajudar o homem naquelas áreas de fraqueza em que ele não tem condição, nas quais ele não tem condição de fazer sozinho. Então a mulher vem para ser uma ajuda divina, a mulher vem para ser um socorro divino para o casamento e para a família. É muito triste às vezes quando você percebe que dentro de uma casa o homem
anda sozinho ou a mulher anda sozinha. É ideal que os dois trabalhem, um para suprir a necessidade do outro. Então ele está dizendo o seguinte: olha, a tua mulher será uma ajuda divina, será uma resposta divina. E alguns intérpretes da Bíblia vai dizer o seguinte: olha, o homem, em outras palavras, Deus está dizendo, o homem não será completo, não será pleno, não será realmente pleno se ele estiver sozinho. E aí é claro, se a gente for trabalhar todas os recursos emocionais, intelectuais, hormonais e tudo que a mulher traz para dentro do casamento, para suprir as falhas do homem, para suprir os gaps e as necessidades que o homem tem, você vai ver que realmente Deus proveu algo especial. E aí, ele vai dizer o seguinte: a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Eu estava uma vez numa festa de 80 anos de um homem lá em Juiz de Fora, chamado, não vou falar o nome dele não, desculpa. Ele era amigo de muita gente conhecida, muita gente famosa. Ele era um homem muito rico, um libanês. E eu estava conversando com ele estava dizendo assim: olha, pastor, daqui a pouco o presidente da república vai chegar aqui, o deputado fulano de tal vai chegar, o senador, não sei das quantas, vai chegar. E ele estava contando todas as pessoas que iam chegar ali. Ah, o Martim da Vila vem também. Ah, não sei mais quem vem também. E era muita gente famosa que ia estar lá. O Adonai estava lá comigo no dia, pastor Adonai, e a irmã da Raquelzinha, Raquel aqui, Daniela, né, sua irmã? Rafaela. A Rafaela também estava lá trabalhando nessa festa. Ela estava estudando na época em Juiz de Fora, né? E eu encontrei ela lá. Então ela pode me ajudar a não mentir sozinho. Então estava aquela festa toda lá. E inclusive esse homem tinha um irmão aqui que era médico, um libanês que era médico aqui em Viçosa. E esse homem estava conversando comigo, a gente estava batendo um papo ali, e o irmão dele entrou na conversa e começou a conversar comigo sobre família. Mas antes disso eu queria te dizer, eu fui nessa festa por uma razão. Eu queria levar uma Bíblia para ele. E eu consegui a primeira Bíblia escrita em libanês que foi publicada. A primeira Bíblia publicada em libanês eu consegui com o reverendo Elben. Ele tirou ela da biblioteca dele e me deu. E eu levei para ele com a dedicatória minha e do reverendo Elben. E eu entreguei para ele nessa festa, porque eu tinha esperança que ele pudesse, lendo a Bíblia na língua dele, conhecer Jesus. E ele já estava um pouco velho, quem sabe ele pudesse ser salvo. E ele sempre me chamava para tomar uísque. Eu não tomo uísque, eu falei, eu vou chamar ele para conhecer Jesus. Quem sabe um de nós ganha, né? E eu fiquei feliz que ele nunca conseguiu me fazer tomar uísque. Mas, de qualquer forma, o irmão dele estava conversando comigo. E ele disse assim: olha, pastor, tem uma coisa que eu aprendi na vida, que todo jovem tem que entender. Você pode errar financeiramente, que você consegue consertar. Você pode errar, tomar decisões erradas em outras áreas, pode se envolver com coisas erradas e você vai consertando e no final das contas você resolve a vida e se dá bem. Agora, se você errar com a mulher, se você escolher a mulher errada, se você não conseguir ter uma mulher certa, não tem conserto não. Você vai ter muita dor de cabeça a vida inteira. E eu guardei isso na minha cabeça. E é isso aqui que Deus está dizendo: olha, a tua mulher foi criada para ser uma grande bênção. Foi construída por Deus para somar na sua vida, para fazer da sua família uma família abençoada. Agora, é claro que há muitas mulheres com grandes potenciais que foram destruídas ou estão sendo destruídas por homens que não temem a Deus, por homens que não adquiriram sabedoria de Deus para construir uma família abençoada. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, ela será como uma videira frutífera no interior da tua casa. O que Deus está dizendo exatamente? Uma videira frutífera. A videira, se você pensar o que é uma videira, a videira é um pé de uva, né? Você olha para a videira, parece que é aquele tronquinho fininho assim, que fica espalhando assim, tá? Embora ela consiga dar uvas deliciosas, ela não parece ser uma coisa assim muito forte. Ela não parece ser uma coisa assim que aguenta mesmo assim uma
uma dificuldade, uma pressão. Então, por que Deus está usando uma coisa tão tenra, tão aparentemente fraquinha, para dizer que isso é uma coisa boa? Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiramente, por causa do fruto, porque ela é fraquinha, ela é fininha assim, mas o fruto que ela produz é delicioso e é valioso. Você faz os melhores vinhos, você faz os melhores sucos, e a própria fruta em si é muito deliciosa. Então ele está falando de delícias, ele está falando de prazer, ele está falando da fonte de prazer que a mulher pode ser para o homem, para ajudar ele suportar os desafios da vida. Então a mulher pode ser uma fonte de prazer, pode ser uma fonte de satisfação, de alegria para o homem, para os filhos, para casa. Mas mais do que isso, a Bíblia está falando, ao falar da mulher, a Bíblia está falando do tipo de papel que o homem precisa exercer dentro de casa para ele desfrutar das delícias dessa videira. Na verdade, ele está falando da mulher para falar do papel do homem também. Ele está dizendo o seguinte: a tua mulher será uma videira. Se a tua mulher será uma videira, quem será o viticultor dela? Pensa comigo. Se a tua mulher é uma videira, você vai contratar um viticultor, terceirizar o serviço? Deixa eu ver quem é bom nesse negócio aqui para eu trazer para cultivar a minha videira. Você vai fazer isso? Claro que não, né? Claro que não. Então, meu amigo, o viticultor é você mesmo. Você pode saber que não dá para terceirizar esse serviço, não. E tem uma história. Achei que era o inimigo tocando aqui no meu celular. Tem uma história. Tem uma videira lá em Jericó, que eles encontraram, que eles acreditavam que ela tinha mais de 300 anos. E diz que o tronco dela tinha 80 centímetros de diâmetro. Uma coisa bem assim, difícil de se ver. E eles falaram o seguinte: olha, a videira é uma coisa muito fraquinha, mas dependendo do cuidado que você imprimir nela, ela pode durar muito, ela pode ficar muito forte, ela pode produzir por muitos e muitos e muitos anos. Era isso que ele estava dizendo. Deus já sabia disso. Deus já sabia disso. Olha, você tem duas possibilidades na sua casa. Ou você pode matar sua mulher, acabar com ela e não colher frutinha nenhuma nela, e ficar na secura o resto da vida, emocionalmente, espiritualmente, todas as áreas. Ou você pode realmente desfrutar do melhor que Deus planejou para você como marido e mulher. Então ele tanto fala do valor da mulher, quanto ele fala do papel do marido nessa casa. E aí ele vai falar assim: ó, os teus filhos. E agora, quando ele fala dos filhos, ele está falando do pai e da mãe, e ele está falando dos filhos, obviamente. Ele está falando do papel do homem, do papel da mulher, do papel dos pais e do papel dos filhos. E aí, isso aí para Deus é uma família. Ele vai dizer: os teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Deus está dizendo o seguinte: olha, você não tem possibilidade de ter filhos sem a videira, para começar. Você não tem como ter filhos sem essa videira. Então cuida dela, porque é dela que vem os seus filhos. Se eu te contar como é que era o Márcio quando ele era solteiro, eu tenho foto, tá, Márcio? Eu tenho foto e vídeo. Ele está dizendo que tem minha também. Se eu te contar como é que era o Márcio, ontem os filhos dele vieram e me abraçaram. Parece que eles me conhecem a vida toda, né? E me abraçaram e sorrindo e feliz da vida. A Nayara falou que ela estava toda feliz, a filha dela toda feliz, dizendo: o pastor vai chegar hoje, não sei o quê, e aquela alegria toda. Mas não foi sempre assim não, gente. O Márcio já teve dias difíceis aqui nessa terra. Teve uma vez que o Márcio estava com o cabelo desse tamanho assim, ó. Sua mãe está assistindo? Sofrendo, coitado. Esse menino ia lá para casa e chorava, e muita dificuldade, muita luta, e é como um filho para mim. Uma vez ele chamou meu pai morou aqui um tempo, e ele falou assim: oi, meu avô, e abraçou meu... Ah, você ligou, né? Sim, ele falou: oi, meu avô, eu sou o filho do pastor Marcos, não sei o quê, e começou a se apresentar. Meu pai ficou doido, porque falou: não sabia que o Marcos tinha filho fora do casamento, não, que negócio é esse? Desse jeito. Então, queridos, era uma pessoa querida, trabalhava muito na escola, lutou para ser quem ele se tornou.
Mas, olha, a vida dele mudou muito depois que conheceu a Nayara. Pode ter certeza, viu, Nayara? Você trouxe muito bem para a vida do Márcio. Embora ele também seja muito precioso e ele agregou muito valor na sua vida. E assim é com todos nós, querido. Eu nem vou te dizer como eu era antes de conhecer a Luciene, pastora Luciene. Então, a Bíblia está dizendo, os teus filhos, com aquela ideia de que Deus tem expectativa que você tenha filhos. Deus espera que você tenha filhos, né? E muitos pais, às vezes, quando o filho chega na fase de adolescência, fala assim, olha, você é um aborrecente, eu tenho 3 aborrecentes na minha casa, porque acha que a adolescência pode ser uma coisa ruim, uma coisa negativa, porque não consegue, talvez, entender o que está passando na cabeça do filho. Mas o texto está falando o seguinte, os teus filhos ao redor da tua mesa, dizendo o seguinte, olha, os teus filhos serão acessíveis, e você fará o seu papel na vida dos seus filhos, porque eles estarão ao redor da tua mesa. Você não estará longe dos seus filhos a ponto de não conhecê-los, e eles não estarão longe de você ao ponto de não poder ouvi-lo. Eles estarão ao redor da tua mesa, e eles serão como o rebento da oliveira. Deus está prometendo algumas coisas interessantes aqui. A presença dos pais e a presença dos filhos ao redor da mesa. A mesa é um lugar muito especial, queridos. Eu lembro que quando nós chegamos nos Estados Unidos, minha vida mudou muito daqui para lá, porque aqui eu tinha uma vida 100% dedicada no ministério, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não tinha ministério lá, não tenho ainda, né, na verdade. Eu não sou pastor local, não sou pastor de uma igreja específica. Eu ajudava uma igreja até agora, até eu me despedir dela antes de vir para cá. E então o que eu precisei fazer? Eu tive que ir para o mercado de trabalho e trabalhar numa área que eu conhecia quando eu era jovem. Eu trabalhava com madeira, então fui trabalhar com madeira. E eu precisava sair cedo para trabalhar e voltava de noite. Então o que eu fazia? Antes de eu ir para o trabalho, eu combinei com o patrão, eu só posso chegar 8 horas no trabalho. Posso ficar até um pouco mais tarde, mas 8 horas que eu posso chegar. Porque eu preciso tomar café com meus filhos toda manhã. Então, eu acordava os meninos, preparava o café da manhã, colocava na mesa, e eles sentavam ali, e a gente conversava, orava, eu dava conselhos, perguntava como é que ele estava. Eu fiz isso todas as manhãs, até eles não precisarem mais disso. Até eu entender que eles estavam maduros o suficiente para andarem sozinhos. O Mateus, meu filho mais novo, ele dizia para mim o seguinte, pai, depois de um tempo, né? Na época ele não disse isso com clareza. Eu sempre preocupado se ele estava envolvendo com droga, se tinha alguém influenciando ele de alguma forma ruim. Eu sempre falava, olha filho, quando ele ia para a escola, eu falei, lembre de Jesus, lembre quem você é, porque a mesa é um lugar onde você forma a identidade dos seus filhos. A mesa é o lugar onde você planta no coração deles quem eles são, entende? E eu falava assim, lembre de Jesus, não esqueça quem você é. E aí ele falou para mim assim, pai, os meninos me oferecem droga todos os dias, todos os dias me chamam, vão lá no banheiro, vão no banheiro. E eles mostram para ele assim, todo mundo usa, as meninas usam, os meninos usam. É a chance do cara se envolver, dele fazer parte da galera, dele se sentir parte do grupo. Todo dia oferecem droga, ele falava para mim. Aí um dia, diz ele que o menino insistindo, quase arrastando ele para o banheiro para enfiar droga nele. Aí ele falou, não cara, não vou. Aí o cara falou assim, eu entendi. Te ensinaram a falar não, né? Eu falei, é isso mesmo, meu pai me ensinou. E aí foi a última vez que eles perturbaram ele. Alguns desses meninos até hoje são amigos dele. Continuam, o Mateus conseguiu ficar limpo no meio dessa galera toda. Aí quando eles fazem alguma festa de aniversário, quando eles têm que celebrar alguma coisa, eles chamam o Mateus, porque o Mateus fez parte da história. O Mateus chega lá na festa, todos eles estão bebendo, mas eles compram o refrigerante do Mateus, porque sabe, Mateus não bebe, Mateus é crente, Mateus não bebe. Queridos, é assim que a gente forma uma família, ao redor da mesa, dentro de casa, plantando a identidade no coração deles, dizendo, é isso que você é. E a Bíblia está dizendo assim, olha, eles serão como o rebento da oliveira, dizendo o seguinte, oliveira é uma árvore, uma das árvores mais
resistentes do planeta Terra. A oliveira é uma árvore, querido, que se você cortar ela no tronco e matar ela, a Bíblia fala que se começar a ter água em algum lugar assim perto, ao cheiro das águas, ela brota de novo. Isso é uma oliveira. Deus está dizendo o seguinte: olha, os teus filhos serão como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Deus está querendo que nós construamos famílias fortes, famílias que glorifiquem a Deus. Sempre há tempo de nós fazermos isso. Se um pai que está aqui, que porventura não foi o pai que ele devia ser, olha, vai atrás do seu filho e fala com ele: olha, meu filho, eu errei em tudo com você, me perdoa. Deixa eu tentar consertar daqui para frente alguma coisa. Um pai pode fazer isso. Quem sabe ele consegue restaurar o relacionamento. Se o filho foi o pior filho, o filho mais rebelde, ele pode voltar ao pai e pedir perdão e recomeçar esse relacionamento e reconstruir esse relacionamento, porque é assim que é. Essa declaração de que o filho será como o rebento da oliveira ao redor da mesa fala de tempo. Fala também do tempo que você investe, do tempo que você gasta. Nesse tempo que eu estava ao redor da mesa com meus filhos, eu estava ganhando menos dinheiro. Eu estou precisando de um lenço aqui, querido, eu já comecei a chorar pelo nariz. Eu começo sempre chorando pelo nariz. Eu estava investindo tempo na vida dos meus filhos, perdendo dinheiro com isso, mas ganhando, porque hoje eu não tenho que gastar dinheiro com eles, eu não tenho que preocupar com eles, porque realmente o investimento de tempo traz esse tipo de retorno, traz esse tipo de recompensa. E eu quero terminar essa história, essa pregação, ainda falando mais uma parte do texto e contando uma história para vocês, para que nós possamos refletir sobre isso. Opa, muito obrigado, querido. O texto diz: eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. É uma declaração, uma exclamação, dizendo assim: olha, é assim que será abençoado, nessa dimensão, nessa grandiosidade, o homem e a mulher que temem ao Senhor, o marido e a esposa que temem ao Senhor, serão abençoados nessa dimensão, porque eles temem ao Senhor. E é porque eles temem ao Senhor que eles se comportam dessa maneira. E aí, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Esse é o retrato de família que Deus quer que você e eu construamos. Na década de 40, uma família típica americana, trabalhadora, operária, eles tinham uma casa e eles precisavam reformar o banheiro daquela casa. E assim, toda família lutadora sabe, você quer reformar o banheiro, você trabalha 1 ano, trabalha 2 anos, vai juntando um pouquinho, aí você vai, agora conseguiu o dinheiro, vou reformar o banheiro. Quem é rico não, ele fala: vou reformar essa casa, aí começa a reformar vou reformar o banheiro, aí gostou do banheiro, reforma a cozinha, reforma o quarto, reforma a casa, faz uma casa nova, porque tem dinheiro. Mas uma família operária não, vou reformar o banheiro, ele vai juntando ali, juntando, aí consegue reformar o banheiro. Então eles planejaram: vou reformar o banheiro dessa casa o ano que vem. Aí foram juntando, economizando aqui, economizando ali e tal, juntaram o dinheirinho para reformar o banheiro da casa. Aí a família tinha 3 filhos. O filho do meio, que era mais atiradinho, ele falou assim: pai, por que não faz uma coisa? A gente podia pegar esse dinheiro que a gente juntou e todo mundo sair de férias, passar um tempo junto, assim, feliz e divertindo e tipo assim, aproveitando o máximo que a gente puder juntos, né? E depois a gente junta esse dinheiro para o ano que vem e reforma a casa o ano que vem. Por que não faz isso? Aí o pai falou: uma boa ideia. O que vocês acham? Todo mundo concordou? Vamos de férias então. O banheiro pode esperar. Aí saíram de férias, curtiram, aproveitaram, divertiram, fizeram tudo que tinha que fazer. E foi aquele tempo mais maravilhoso que a família desfrutou. Aí voltaram para casa, cada um foi para a sua vida, escola, não sei o quê, então começaram a trabalhar de novo. Juntando. Conseguiram juntar o dinheiro do banheiro. Aí chegou a hora de reformar o banheiro. Aí o mesmo filho falou: pai,
O ano passado foi tão bom. Nossa, aquelas férias foi tão maravilhosa. Por que ele não vai de novo? Vamos fazer outras férias. Reforma o banheiro ano que vem. Bora, todo mundo para as férias. E foram embora para as férias. E sabe, eles levaram quase 15 anos para reformar o banheiro. Mas fizeram férias e férias e férias e férias e férias e foram registrando aquilo. E os meninos cresceram. E aí teve uma guerra fora dos Estados Unidos. Os Estados Unidos levou muitos daqueles jovens, embora nos Estados Unidos não é mandatório que você se aliste, algumas vezes quando tem guerra mundial sim, mas em guerras normais não, você é livre para se alistar ou não, mas muitos americanos eles se voluntariam porque eles querem lutar pelo país, eles querem defender a nação. E aí, aquele menino decidiu se inscrever e se alistar e ir para a guerra. E ele foi para a guerra. Lutou bravamente e morreu na guerra. E aí, quando ele morreu na guerra, na noite anterior, ele sabia que a coisa estava ficando meio tensa, estava ficando com risco de muita gente morrer. Ele escreveu uma carta. E essa carta, se eu não me engano, ela chegou na casa daqueles pais aproximadamente uns 2 meses e meio, depois que a notícia tinha chegado que ele tinha morrido. Então, os pais e a família, de modo geral, já sabia que ele tinha morrido. Já sabia que ele não estava lá mais com eles. E já estavam lidando com o luto, lidando com aquela situação. Mas quando eles sentaram na sala e começaram a ler aquela carta, o menino começou a contar das histórias, dizendo assim: olha, eu lembro daquela noite, eu lembro daquela brincadeira, eu lembro daquilo que você disse. E ele começou a relatar os momentos que a família viveu junto. Ele não disse: eu lembro do banheiro, eu lembro da sala, eu lembro da televisão. Eu lembro de você. Eu lembro do que você me disse. Esse é o detalhe que Deus está querendo colocar no nosso coração. Não é importante só o que você constrói, o que você faz, mas quem você é para o seu filho, para a sua filha, para a sua mulher, para o seu marido. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é a mulher que teme ao Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero ser esse homem. Eu quero viver essa experiência cada dia da minha vida. Eu quero olhar para trás, eu quero olhar ao redor. E eu quero ver que valeu a pena. É isso que Deus quer para mim e para você. Uma família que vale a pena. Uma família que glorifique a Deus. Uma família que constrói memórias. Porque é assim que a gente constrói a família. O dinheiro fica. Não que ele não seja bom e importante. É bom, é importante. Mas ele não é mais importante. Ele não é a melhor coisa. Ele é um servo importante. Mas o importante são os vínculos que criamos. A história que construímos dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Nessa manhã, certamente vai ter uma canção aqui. A pastora Luciene vai cantar. É isso. Nós vamos cantar com ela. Feche seus olhos nessa manhã.
criador do meu louvor, o Senhor da minha vida, príncipe da paz, meu bom pastor, o Senhor, esqueci minha letra, da minha vida, príncipe da paz, o meu bom pastor, o Senhor. Vamos cantar para o Emanuel direto. Emanuel, conselheiro e brilhante estrela da manhã, Criador, sustentador, Salvador, Cordeiro de Deus, Deus Consolador. E dizemos Emanuel. Emanuel, conselheiro e brilhante estrela da manhã, Criador, sustentador, Salvador, Cordeiro de Deus, Deus Consolador. Aleluia. Vamos, glória a Deus. Vou te ensinar. Príncipe da paz, meu bom pastor, pão e luz, vida em mim. Não é assim? Eu lembrei, príncipe, tem muitos anos. Traz o CD para ela lembrar. Amém. Nós vamos orar, queridos, nessa manhã. Se Deus falou com você, você que tem família, junte-se aí com a sua mulher, com seu filho, com quem você puder. Se não tem alguém da sua família, junte-se com alguém que é mais próximo de você. E vamos orar nessa manhã. Vem cá, pastora Luciene. Nós vamos orar ao Senhor. Eu sei, queridos, que esse é o plano de Deus para nós. Talvez alguns de nós não estejam vivendo plenamente isso, mas Deus pode nos ajudar a viver. Deus pode nos levar a viver essa experiência numa dimensão mais completa. Então nós vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir a pastora Luciene para orar hoje. Pai, nós choramos nessa manhã. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos em família aqui. Nós te louvamos, Senhor amado, porque realmente o Senhor é aquele que abençoa o trabalho das nossas mãos. Ó Deus, é o Senhor quem nos dá sabedoria para sermos esposo, esposa. É o Senhor quem nos dá sabedoria, Senhor amado, para cuidarmos dos nossos filhos. Quantos são os desafios que nós temos, ó Deus querido, para realmente estabelecer essa família de acordo com os ideais do Senhor. Mas, ó Deus, nós te agradecemos porque nós não estamos sozinhos nesse projeto. Nós te agradecemos, ó Deus querido, porque podemos contar com o Senhor cada vez que nós, ó Deus, damos o passo em direção àquilo que o Senhor nos manda fazer. Muito obrigada, Deus querido, porque nós não estamos sozinhos quando nós estamos criando os nossos filhos. Nós não estamos sozinhos, Senhor amado, para levantá-los, para, ó Deus, orientá-los, para educá-los. Nós não estamos sozinhos. Ó Deus, o teu Espírito é Espírito, ó Deus, de toda sabedoria. É o Senhor quem nos dá. Por isso nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos como pais. Ajuda-nos, Senhor amado, a estabelecer nossa casa, a construir a nossa família, a levantar os nossos filhos, ó Deus querido, como, ó Deus, colocá-los realmente nos nossos ombros e levá-los mais longe do que nós fomos.
Senhor, nós oramos, Pai querido, nessa manhã. Pedimos para que o Senhor nos ajude como casal. Nós temos também desafios como casal. Ó Deus, mas o Senhor é aquele que nos ensina, Senhor. Nos ensina os nossos papéis, nos ensina os nossos lugares. Nós te pedimos, Pai querido, para que realmente essas mulheres no interior das suas casas sejam mulheres frutíferas, alegres, plenas, cuidadas, ó Deus querido, pelos seus maridos, cuidadas, alimentadas, ó Deus querido, possam ser realmente, ó Deus, nutridas com aquilo que elas precisam. Deus, oramos por maridos, nós oramos pelos nossos maridos nessa manhã. Nós queremos clamar ao Senhor, Pai querido, para que o Senhor abençoe o trabalho e prospere o trabalho dos nossos maridos, abençoe o trabalho deles, que eles sejam realmente, ó Deus querido, benditos quando eles entrarem, benditos quando eles saírem, que haja a prosperidade do Senhor, o trabalho do Senhor com eles. Enquanto eles trabalham, o Senhor coopera com eles, vai abrindo portas, ó Deus, vai abrindo, ó Deus querido, oportunidades de trabalho, vai abrindo, Senhor amado, oportunidades que eles não teriam de outras formas, a não ser pela graça e a misericórdia do Senhor. Nós oramos, Deus querido, para que eles sejam, ó Deus, guardados, livres, ó Deus, de todo laço do passarinheiro, de toda tentação do diabo, Senhor amado, na vida deles. Nós oramos, Pai querido, para que eles sejam guardados na mente, para que eles sejam guardados no coração, para que, ó Deus, eles sejam guardados nas suas forças físicas, Senhor. Nós oramos, Pai querido, pelas famílias da CB Paz nessa manhã. Queremos colocar cada uma das nossas famílias diante de Ti. Ó Deus, apresentamos, ó Deus, os nossos desafios diante do Senhor. Mas nós apresentamos também o nosso coração grato, porque sabemos que o Senhor tem sido o nosso provedor, que o Senhor tem sido, ó Deus, o nosso sustentador. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem sido, ó Deus, realmente conosco a cada dia. E nós te louvamos por isso, porque o Senhor tem nos ajudado a vencer os desafios e as lutas diárias. E nós podemos, ó Deus, olhar para aquilo que o Senhor tem feito com gratidão. Nós oramos nessa manhã, te agradecemos e te louvamos por essa manhã. Ó Deus, de podermos sentar e ouvir da Tua palavra para nós. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. De noite nós continuaremos. Devolvo a palavra ao pastor César.